Bem-vindos mais uma vez. Para mim tem sido uma bênção ir partilhando aqui com vocês acerca do Evangelho de João, e realmente a forma que tem estado na minha mente é usá-lo como uma ferramenta para partilhar o Evangelho com alguém. Então, não é apenas conhecer alguns detalhes do Evangelho, mas ficarmos familiarizados com ele, a forma como João organiza, como ele desenvolve um argumento, e neste ponto agora nós estamos no momento de transição. Portanto, há momentos-chave que o João vai introduzindo no Evangelho. Já vimos o propósito, lá no fim, hoje não vou mostrar aqui de novo. Já vimos também que é bastante importante termos em mente aqueles primeiros 18 versículos da introdução dele, do primeiro capítulo, onde há uma série de temas que vão ser desenvolvidos, vão sendo ali desenvolvidos ao longo do Evangelho, e depois João começa a narrar uma série de sinais. Ele prefere essa palavra sinais em vez de usar a palavra milagres, porque João está mais interessado em enfatizar que aquilo que Jesus faz, sim, é um sinal de quem ele é um milagre, mas também é um indicador de quem o próprio Jesus é. Estamos a chegar ao fim desta primeira secção. As coisas começam-se a precipitar a nível de eventos, também cronologicamente. Portanto, o Evangelho de João, a nível cronológico, ele é simétrico. Daqui em diante o tempo anda muito mais lento, há muito mais detalhe na narrativa, aproximamos-nos do momento da cruz, e de facto essa é a grande ênfase todo do Evangelho. Palavras-chave já vimos, temos vida, a ideia de crer também é extremamente importante no Evangelho. Hoje iremos ver de novo algumas coisas dessas, e à medida que João vai narrando as reações que algumas pessoas têm, eu, como leitor, ou o meu amigo a quem eu estou a partilhar o Evangelho, como somos desafiados a tomarmos uma opção, ou juntamos com um personagem que se calhar simpatiza, está interessado, e a sua fé em Jesus vai sendo mais firmada, ou uma atitude se calhar de reação, de desprezo, de rejeição, seja o que for. Esperemos que não é esse o nosso desejo. Então vou partilhar aqui os meus slides e iremos então hoje ver alguns. Eu penso que já estão a ver. Outro dia tive dificuldade com isto. Peço que confirmem se estão a ver os meus slides. Está bom. Está em modo, mas para ti, tens que carregar no reproduzir. Então, há aqui qualquer coisa. Vamos ver assim. Está. Agora já está, outra vez. A única coisa que eu fiz foi entrar e sair. Ok, vamos continuar então. Hoje nós iremos ter três pequenos parágrafos, e eu vou pedir a alguém, por favor, para ler estes primeiros 2 parágrafos. São 2 slides, por favor. Estava a próxima Páscoa dos judeus, e muito daquela lição supia para seus ais. Antes da Páscoa, para se purificar, procuravam Jesus estava no templo. Dizia uns aos outros que fazia. Não via ir à festa. Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para si alguns subvivientes onde estava, reuniu-a e a 20 o dia. Ok, obrigado. Então, este primeiro momento é um quadro que nos está a introduzir basicamente não só esta narrativa que vamos continuar a ler, mas também ao resto dos eventos. Eu queria aqui destacar que estava próxima a Páscoa dos Judeus. Nós já iremos ver isso de novo, mas queria que ficassem em mente que
esta frase agora, ela vai-nos como que colocar no ambiente que vai decorrer nos capítulos seguintes. Portanto, é todo um tempo de preparativo da Páscoa e a narrativa que vem seguir, portanto, já está dentro desse ambiente que havia em Israel, esse tempo de Páscoa. Podiam continuar a ler então, por favor, ou eu poderei ler. Eu posso ler. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: porque não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, para que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Soube numerosa multidão de judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltaram crendo em Jesus. Então, estes 3 blocos, conforme já tinha mencionado ali no início, eles são deste contexto, deste enquadramento que é a Páscoa. E este é um momento extremamente importante em Israel. Havia 3 festas de peregrinação anual a Jerusalém, onde as pessoas das várias zonas de Israel da época se deslocavam em Jerusalém em adoração, mas também judeus que moravam noutros lugares do mundo de então se deslocavam ali a Jerusalém para a celebração da festa. E neste sentido a festa não era propriamente o próprio dia, ela prolongava-se depois também, mas antes da própria festa era necessário também ver um período de preparação, de purificação. Daí que nós vemos que já havia nesse momento várias pessoas, multidões, alguns vindos de outros lugares de cultura mais helénica, que estavam ali já também para prepararem a Páscoa. E neste ambiente, neste contexto de narrativas, então temos 2 atitudes que queria que olhássemos hoje. De Maria, quando ela unge os pés de Jesus, e também da multidão que aclama Jesus como rei. Este primeiro momento da Páscoa dos judeus, portanto aquele primeiro parágrafo que nos dá esse contexto e que o João leu, então ele prepara-nos para os eventos seguintes e tem uma memória muito forte do Êxodo. Portanto, havia esta memória do povo ser escravo no Egito, a sua libertação, a Moisés a história do próprio libertador Moisés, a aliança com o Senhor que Deus fez, que o Senhor fez com a nação, a travessia do Mar Vermelho e acima de tudo, possivelmente, aquela noite memorável em que um cordeiro era sacrificado, a família comeu junto, à pressa, porque naquela noite eles iriam sair do Egito. E eu creio que é extremamente importante se nós soubermos também contar e destacar esta narrativa do Êxodo, os pontos importantes, porque eles dão-nos um quadro onde a mensagem do Evangelho ela se enquadra. Então a Páscoa, nesse sentido, celebrava a libertação da nação do Egito. Havia a memória, eles tinham sido escravizados, era um povo que estava escravizado por um opressor, no caso deles, o Egito. Há um libertador que surge, Moisés,
e, sob ordem divina, então Moisés instrui a nação a imolarem o cordeiro, colocarem sua marca do sangue naquelas ombreiras e ter aquela refeição juntos. É interessante que estes relatos, que hoje chegam até nós também com a ideia de Páscoa, e por vezes há uma confusão entre a Páscoa judaica e o que nós celebramos como cristãos. É bom nós também percebemos isso quando nós pensamos no dia de Páscoa, é mais o domingo da ressurreição, portanto é o triunfo da vida sobre a morte. A Páscoa judaica era a libertação da nação. E aí nós podemos notar uns paralelos. Por exemplo, já vimos no capítulo 8 que Jesus responde assim aos seus ouvintes: em verdade vos digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. E da mesma maneira que a nação de Israel tinha sido escravizada no Egito e Deus enviou um libertador, neste caso era Moisés, mas temos também a imagem do Cordeiro, que iremos ver a seguir. Para nós também Deus deparou um libertador, neste caso é Cristo Jesus. E se notarem, não apenas em João, mas nestes quadros que nós temos no Antigo Testamento e no Novo Testamento, Jesus sempre é superior a todos os quadros que o Antigo Testamento nos apresenta. Devem estar certamente bem familiarizados com a carta aos Hebreus, que faz um exercício fantástico em trazer à memória tudo aquilo que era narrado no Antigo Testamento e como Cristo Jesus é superior. Então, à medida que nós podemos ir usando este Evangelho para narrar, explicar o Evangelho a alguém, é bom também nós estarmos familiarizados com o texto do próprio Antigo Testamento, onde todos estes eventos aconteceram. E notem que João usa muito estes termos que estão ligados com o que havia, neste caso no Egito, a libertação que Moisés deu, que Deus operou através de Moisés, mas também aquele que continua escravo do pecado. E Jesus vem precisamente para libertar. Um outro texto, não coloquei aqui, em que se afirma: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então estas ideias elas são também patentes em João, e à medida que nós vamos lendo podemos ir fazendo estas explicações, porque nem todos aqueles a quem nós partilhamos o Evangelho estão familiarizados de forma correta com a narrativa bíblica, e nós devemos conhecê-la para partilhar essa narrativa então e ajudar a compreender o Evangelho. Nessa noite também um cordeiro seria morto. Através desse cordeiro ia ser proporcionada a vida, e aqui há dois sentidos. Podemos pensar na vida. Aquele cordeiro não era apenas um sacrifício que iria ser, por exemplo, completamente queimado, não, iria ser a refeição daquela família, e naquela noite eles iriam sair, caminhar bastante, e isso iria-lhes dar vida no sentido biológico, de força, de ânimo para uma caminhada, uma jornada longa, que eles iriam encetar aquela noite. Mas também tem um outro conceito de vida, que naquela noite o primogênito de cada casa, de cada família, se não tivesse o sinal de sangue, ele iria perecer. Então, através da morte do cordeiro, também há este outro conceito de vida. O primogênito iria sobreviver. E dessa maneira também, com a morte do cordeiro, agora, voltando a João, este cordeiro também ele proporciona vida. E notem que neste texto que lemos, nesta mesma noite é tomada a decisão, mais uma vez que já tinha sido anterior, feito isso, de prender Jesus. Neste caso, eu escrevi o Cordeiro de Deus, porque queria relembrar de novo João 1,29, com o testemunho de João Batista. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando pensamos nesta frase introdutória, neste momento do Evangelho, que temos, e estava próximo à festa da Páscoa, estes conceitos estão a ser avivados. Esta é a terceira Páscoa que é mencionada no Evangelho de João. E está precisamente nesta festa que Jesus, durante esta festa, que Jesus irá morrer e sendo como Cordeiro de Deus sacrificado, ele, o libertador, morrerá para dar vida àqueles
que creem. E esta é a mensagem que João quer transmitir. Então, estas imagens do Antigo Testamento, estas narrativas que relatam um povo escravizado, um Deus que vai atrás deste povo, que o redime, que liberta, que providencia um cordeiro para dar vida. São imagens narradas naquele contexto, naquela época, naquele povo, que fazem parte da história, mas também, ao mesmo tempo, nos ajudam a compreender aquilo que Jesus veio fazer. Libertar-me a mim, escravo do pecado, o mesmo Deus veio em minha redenção e, como cordeiro, ao morrer, dá-me, concede-me vida e, como diz lá em João 10:10, num versículo querido meu no Evangelho de João, vida em abundância. E neste contexto, então, temos este caso em que Jesus é ungido em Betânia. Há outros textos que nós poderemos comparar, não vamos fazer hoje, mas é bom darem uma vista de olhos. O texto de Mateus e Marcos são bastante semelhantes. Há uma narrativa com algumas diferenças em Lucas, que alguns autores consideram até um outro evento que aconteceu, mas o que eu queria aqui destacar é a ênfase mesmo que João quer dar a uma devoção que é motivada pelo amor. Nós já tínhamos visto ao longo do Evangelho estas duas irmãs, as suas tendências, uma mais prática, que fica a fazer coisas, algumas tarefas na área de servir, uma outra que gosta mais de ficar sentada a ouvir. Já temos notado isso e agora aqui de novo nós temos esta atitude de Maria, onde ela vai e tem um ato de devoção, de adoração, de gratidão para com Jesus e unge Jesus. De facto, é uma expressão genuína deste amor e gratidão para com Jesus. Mas também é interessante que no mesmo momento nós temos um contraste. Temos pessoas ali que criam alguma murmuração e como que é um outro olhar. Eu quase, ao ler este texto e ver o coração sensível, grato de Maria, ele contrasta com outras atitudes. E quando olham para aquele perfume caro, pensam que poderia ter outra utilidade muito mais prática, como, por exemplo, dar comida ou alimentação a pobres. O valor que nós temos ali, aqueles 300 denários, nós podemos mais ou menos calcular como um ano de trabalho. Se recordam, num outro lugar em que há um homem que vai contratar trabalhadores para a vinha, e eles ganhavam ao dia, portanto diariamente, ele está a contratar 1 denário por dia. Ora, se temos aqui 300 denários, se retirarmos os dias de sábados que não se trabalharia, em termos redondos daria cerca de um ano de trabalho que temos aqui. Mas de facto esta expressão de aparente compaixão não é compaixão, portanto é uma atitude que nem tem devoção nem gratidão para com Jesus, para com aquilo que ele é e o que ele fez, e também o que irá fazer, mas também de facto não é compaixão para com os pobres. É um argumento que tenta ser válido, tenta ter algum fundamento, mas tem outras intenções. É um argumento que está muito mais focado no dinheiro, não no amor ao próximo, que seria o esperado. E João tem o cuidado de dizer, talvez naquele momento ainda não sabia tudo acerca de Judas, se bem que aqui João deixa claro no texto, mas é interessante nós notarmos estes contrastes que vai vendo enquanto alguém chega diante de Jesus, o reconhece, confessa, crê nele e demonstra gratidão e devoção de uma forma extraordinária, quase exuberante, diria até, outros murmuram e quase que parecem que têm razão no lado prático, se calhar tendo uma atitude até aparentemente muito mais altruísta, pensando nos pobres. Mas notamos também que diante disto, desta murmuração, há também uma repreensão. Jesus diz, deixai-a. E ele destaca a atitude dela. De facto,
não seria errado, não seria incomum aquele perfume ter sido usado para o sepultamento de Jesus. Não é? Nós, aliás, vamos notar que depois, depois da crucificação, José de Arimateia e Nicodemos, eles vão cuidar precisamente com quantidades bastante grandes de perfumes, de outros produtos bastante caros, vão cuidar do corpo de Jesus. E aqui o que temos é ela como que está a antecipar aquilo que irá acontecer a Jesus. Portanto, vai ser derramado sobre ele, mas, neste caso, ainda enquanto ele está vivo. E aqui eu queria convidar-nos também para fazermos uma pausa. Como é que nós entendemos também a nossa adoração, a nossa devoção para com Jesus? E vivemos neste mundo de contrastes, enquanto nós podemos ter esta atitude de fé, de crer em Cristo Jesus. Notem que ao mesmo tempo, além da murmuração, começa a haver também raiva de uma outra forma, já para matar Lázaro. Já não apenas matar Jesus, mas também já se pretende matar Lázaro. Porque estes sinais que Jesus fazia evidenciavam quem ele era. E Lázaro acaba por ser um sinal que não é muito fácil de omitir, porque o pão multiplicado foi comido. Certamente, passados uns dias, não havia evidência, mas enquanto Lázaro estiver vivo, há evidência do poder que Jesus tem sobre a morte. Então, estas ideias antagónicas, elas conviviam juntas na época e nos nossos dias também. E quando nós estamos a comunicar o Evangelho, devemos também ter em mente que a pessoa ou a quem nós estamos a evangelizar, ou pessoas à volta dela, vão ter estas atitudes, vão fazer um comentário, vão ter uma murmuração, vão ter uma outra atitude contrária. E como é que nós também lidamos e respondemos com isso? E também até que ponto esta nossa adoração, louvor de gratidão, ela é vista, ela é notada. Eu, quando estava a refletir neste texto, eu lembrei-me que às vezes nós quase que sofremos uma barreira que nos causa inércia sobre a forma como nós adoramos Deus e mostramos a nossa gratidão e devoção a Ele. Nós temos aqui um caso extremo, não é? De um valor bastante grande, mas também temos um outro texto nas Escrituras em que Jesus chama a atenção para aquela viúva que foi e deu tudo o que tinha. Não era muito, mas deu tudo. Por outro lado, nós temos uma grande ênfase no texto de Mateus 6,3, quando diz que a mão direita não saiba o que dá à esquerda. Então, nós por vezes ficamos tão agarrados a esse texto e vemos de uma forma tão literal, se bem que a literalidade de cortar a mão e lançá-la para fora, ou o olho, se nos faz pecar, nós já não usamos essa literalidade, deixamos estar a nossa mão agarrada ao corpo, mas aqui nós gostamos muito de enfatizar isso, e a nossa gratidão, a nossa adoração, a nossa expressão, por vezes fica demasiado acanhada, frouxa, que é para ninguém saber. O problema que temos em Mateus não era se é para saber ou não, é que se procurava o louvor dos homens. Não há nada errado em expressarmos a nossa gratidão e adoração a Deus de uma forma plena. E notem que aqui, esta forma de adoração e devoção não é apenas em palavras, mas é num gesto, que é visível. Há um aroma que ficou na casa. Toda a gente soube. Nós hoje sabemos disso. E eu creio que é importante nós também podermos ultrapassar esta barreira de vergonha, de timidez, de acanhamento, e aprendermos a ser gratos, a louvarmos Deus e expressarmos essa nossa gratidão de várias formas. Pode ser orações, pode ser música, pode ser... Neste caso, aquela viúva foi uma questão financeira mesmo. Aqui é um perfume, mas está envolvido finanças. E tudo isso faz parte da nossa adoração, da nossa gratidão, da nossa devoção ao nosso Deus que morreu por nós e nos deu vida. Creio que certamente aqui na mente de Maria estaria gratidão pela vida que o irmão recebeu pela graça de Jesus e pelo poder de Deus.
um comentarista, eu creio que é conhecido de alguns, conhecido como F.F. Bruce, acerca disso ele escreveu: devoção não é algo que pode ser medido em quilos ou dinheiro. Poderá ser expresso, mas não é medido assim, vai muito mais do que isso. E, de facto, devoção e adoração, poderia dizer que é o transbordar de um coração grato. E faz parte também esta atitude do nosso coração quando anunciamos o Evangelho a alguém. E eu questiono-me até que ponto, quando nós partilhamos a mensagem do Evangelho, quem nos ouve percebe que somos adoradores deste Deus que nos criou e que o nosso coração está profundamente grato, extravasa de alegria e gratidão pela salvação que nós temos em Jesus. Não seria este tema para partilhar nos grupos, se bem que seria um tema bastante interessante, mas vamos agora para os grupos, e então queria-vos convidar a passar algum tempo sobre este tema aqui. Como é que alguém aceitou Jesus contigo recentemente? Então, como é que eu, falando de Jesus, alguém se converteu, para podermos partilhar isso? E também o que é que nós podemos, que métodos temos usado ou partilhado que têm resultado em conversões, isto também tanto a nível individual como a nível de igreja. Obrigado, Paulo. Vamos então, como habitualmente, fazermos as nossas divisões. Portanto, temos aqui basicamente não perguntas, mas um ato onde podemos partilhar uns com os outros. Portanto, a primeira é no sentido de que nós podemos partilhar como é que alguém aceitou Jesus contigo recentemente, e depois também que métodos nós usamos ou podemos usar no nosso dia-a-dia para podermos realmente chegarmos a esta conversão, para que as pessoas possam aceitar então o Senhor Jesus Cristo. Escolham rapidamente um responsável para que possa, de uma forma resumida, partilhar algumas destas experiências e voltamos já então à sala principal. Até já então. Sala. Portanto, da primeira sala, portanto, fui eu o escolhido, então vou aproveitar dar aqui também um resumo. Relativamente às experiências, nós vimos aqui uma situação de uma irmã que partilhou recentemente agora lá na igreja, neste caso na igreja de Sintra, que houve uma colega de trabalho que lhe pediu orações por um familiar, e então realmente foi muito interessante pelas melhorias de saúde que esse familiar realmente teve, e apesar de não existir ainda uma conversão, mas existe aqui um caminho e um percurso que realmente foi agora aqui iniciado. Foi também manifestado relativamente também a um tema que o Paulo falou, relativamente à devoção, não pode ser medida em quilos ou em dinheiro, e o objetivo realmente de nos darmos a nós próprios, de nos entregarmos inteiramente, e foi partilhado relativamente aqui em que um irmão em que foi convidado sempre, que ia sendo convidado aos últimos domingos de cada mês para ir pregar à igreja do Seixal, e realmente como fruto dessa pregação há um irmão nosso que realmente foi convertido, o nosso irmão Vítor da Encarnação, através dessas mensagens. Vimos também aqui, através realmente também de duas senhoras que entraram realmente lá na igreja, e dessa forma pediram realmente que queriam ser, portanto, a mais nova, a filha, queria realmente ser curada de uma enfermidade, já tinham feito a ir a vários médicos e a várias também igrejas, e tinham entrado realmente lá na igreja nesse sentido, e foram também desafiados porque poderia existir aqui algum pecado, alguma situação que impedisse essa cura, no sentido de se arrependerem e de aceitarem o Senhor Jesus Cristo.
e depois disso então foi feito realmente uma oração para que Deus pudesse intervir nessa sua saúde, mas portanto não houve uma continuidade, portanto elas tomaram essa oração, mas depois não voltaram novamente à igreja, e existiu também recentemente o Hope Fest ali na altura da Páscoa, onde houve 11 pessoas que se converteram, e eu estive a acompanhar uma dessas pessoas, que se chamava Pedro, que era de Braga, e que também ali aceitou o Senhor Jesus Cristo. Relativamente a métodos, nós falamos, relativamente um dos métodos é a parte social, de falarmos com ações, onde algumas almas se têm convertido através também disso, onde eles recebem os alimentos, inclusivamente uma irmã já foi também batizada. Outro dos métodos é o facto de termos as igrejas abertas para que as pessoas possam nos encontrar e virem à procura realmente de um relacionamento com Deus. Falámos também da situação da internet e estávamos a falar realmente de um testemunho do nosso irmão António Calainha, em que há um missionário que está lá nas Bósnia, nesta altura que ele lá esteve também lá nas Bósnia, o Walter Gonçalves, e que realmente foi através realmente da sua ação que ele está no campo missionário. Portanto, basicamente foi estas as experiências que nós partilhamos. E passava então para a sala número 2, que é a sala onde esteve o Paulo Oliveira, não sei quem é o responsável. Sou eu. Olá. Olha, nós portanto, abordamos portanto, as duas respostas portanto, seguidas, até se calhar vou começar até por responder à segunda. Contudo, nós chegamos à conclusão que para fazer discípulos é imprescindível, antes de qualquer coisa, nós sermos discípulos. Portanto, foi aqui um parêntese, é realmente Jesus, o mestre, ele nos deixou, até diria, a ordem, não é? Orientações, garantindo que não estaríamos também sozinhos nesta missão. E não podemos estar, porque ele diz, eu estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Se não for com Jesus, no nosso grupo chegamos à conclusão que somos meros vendedores. E, de facto, nós parecemos muitas vezes, e aqui que falha, então, os métodos, quando nós, de facto, não convencemos, porque não acreditamos naquilo que estamos passando. E então, um irmão usou esta terminologia, muitas vezes parecemos vendedores. Parecemos, estamos a dizer, quando não há eficácia no método. Então, houve uma irmã que disse que é importante, de facto, nós pensarmos e fazermos uma pesquisa em loco, quando estamos com alguém ou com um determinado grupo, a palavra de Deus é única, exclusiva, mas tem de ser através do Santo Espírito de Deus a convencer. Nós, portanto, adaptando a palavra também às necessidades de cada um. Ora bem, até há níveis de compreensão diferentes. Isto traz trabalho, traz estudo. O nosso irmão Paulo, que é o homem do estudo, diz: tem que haver estudo, tem que haver um estudo focado, tem que haver um estudo focado e não qualquer estudo, um estudo realmente determinado para o grupo e as pessoas certas. É preciso realmente que o Santo Espírito de Deus também esteja atuando para convencer. E uma das coisas também importante, eu gostaria de frisar, é que o discípulo é mais do que um simples seguidor de Jesus, visto que apenas quem o segue está interessado simplesmente muitas vezes nas bênçãos, não é? Então o discípulo, porém, não somente crê e segue o Filho de Deus, como também se sacrifica e trabalha arduamente. Por isso esta missão, o método, como nós sabemos, tem de facto temos de ser discípulos multiplicadores de almas salvas. Isto só acontece, e chegamos à conclusão, quando verdadeiramente nós somos cristãos verdadeiros e não estamos só a querer buscar número, mas de facto a conversão através do Senhor Jesus Cristo de almas perdidas e sedentas da palavra. Ok, experiências, basicamente foi isso. É, assim, em experiências, o que nós falamos é, assim, muito rapidamente, é que de facto na igreja, portanto o nosso irmão Paulo ficou muito na importância do estudo, e através do estudo da palavra de Deus e a leitura da palavra de Deus, muitos têm chegado aos pés de Cristo. Nós concordamos, muitos de nós achamos
que muitas vezes arranjamos projetos de todos os feitios e muitas vezes estamos olhando para projetos e lá está, que não são eficazes. Então a palavra do Senhor aqui tem primazia no método, ok? O estudo, mas também falando assim muito ligeiro, que é de facto o nosso próprio testemunho particular, sermos verdadeiros, não estarmos só preocupados de facto em sermos meros vendedores. Então o método é o teu testemunho pessoal, é importantíssimo, o ouvir as pessoas, não é? E depois, com eficácia, levar isto às pessoas. Portanto, isto tem a ver também com o testemunho pessoal. Ok. Obrigado, Trajano. Obrigado à sala número 2. Vamos então para a sala número 3, que é a sala onde teve o Paulo Costa. Não sei quem é o responsável. Mais uma pessoa do Norte. Pronto, relativamente à primeira questão, ao primeiro tópico, pronto, nós concluímos que realmente não temos feito muito, ou pelo menos não temos visto muitos frutos. Só uma pessoa do grupo é que se pronunciou, que realmente recentemente ajudou ou acompanhou uma pessoa a aceitar o Senhor Jesus, mas o facto de nós não vermos os resultados não quer dizer que eles não existem, não é? Nós lançamos a semente, mas depois o fruto, só o Senhor sabe, e depois o Espírito Santo é que realmente poderá trabalhar na vida das pessoas. Em relação à segunda questão, os métodos ou os meios que nós utilizamos para falar de Jesus. Temos um irmão que disse que partilha novos testamentos com os colegas de trabalho, é uma boa forma, partilhamos literatura cristã com os nossos colegas e com os nossos amigos. Também outra coisa importante é o nosso testemunho, a forma como nós falamos e agimos com os nossos colegas e amigos. Também que nós somos a Bíblia que as pessoas não leem, nós temos a responsabilidade de transmitir a palavra de Deus através das nossas vidas. Outro meio também muito importante são as redes sociais. Desta forma nós, até comodamente em casa, conseguimos partilhar a palavra de Deus e chegar a milhares de pessoas, se quiserem. E outro irmão também disse que em vários locais em que tem sido colocado, apesar das suas dificuldades e por questões de saúde, tem sido colocado em enfermarias, hospitais, aproveita também esses momentos para partilhar o amor de Jesus, seja com médicos, seja com enfermeiros, seja com outros utentes também. Por isso o importante é, onde nós somos colocados, podemos levar também uma palavra de esperança. É isso. Ok, obrigado Pedro. Obrigado também à sala número 3. Vamos então passar para o Paulo novamente, para a continuação. Portanto, Paulo, força. Ok, obrigado. Confirma-me só se desta vez tivemos sucesso. Ok, ótimo, ainda bem. Ups, agora correu mal aqui. Ok, então iremos ver agora esta segunda parte. Então, João continua assim no versículo 12. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras, saiu ao seu encontro clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado num filho de jumento e num filho de jumenta. Seus discípulos a princípio não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Perdão. Dava, pois, testemunho disto a multidão que estiveram com ele. Quando chamado a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: Vede, que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Então, este parágrafo que temos aqui, como o outro anterior, ele vem no seguimento da ressurreição de Lázaro. No primeiro,
uma atitude de devoção da parte de Maria, que vai e unge a Jesus. Aqui é a multidão que agora tem uma atitude de aclamar Jesus como rei. E isto tudo está dentro deste momento de preparativos para a Páscoa. Então, estas ideias deles como nação terem sido resgatados por Deus, a ideia de uma aliança, tudo isso está aqui presente também neste momento. E são pontos extremamente importantes que nós podemos ir focando. Notem que a reação que Maria tem, ela vai e adora Jesus. Agora, a multidão clama Jesus como rei. João tem vindo a falar de várias imagens ao longo do Evangelho. São imagens muito importantes que nós podemos ir partilhando, por exemplo, com Nicodemos. Temos, se calhar, aquela que nós usamos mais, o novo nascimento, não é? Mas com a mulher em Samaria, Jesus já é aquele que pode dar água da vida. Mas também ele é o pão da vida. Mas também ele é o bom pastor. No caso de Lázaro, neste contexto, ele afirmou-se como sendo ele próprio a ressurreição e a vida. E agora, antecipando este momento de Páscoa, ele vai ser esse próprio Cordeiro de Páscoa, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se bem que eu não quero criar aqui uma definição muito teológica, que a imagem de Jesus como Cordeiro de Deus é o da Páscoa, ou poderia ser o Cordeiro que substituiu o Isaac. Há vários momentos de cordeiros na Bíblia, mas podemos ilustrar no sentido de vida, de dádiva de vida destas imagens que a nação de Israel traz. E vem sempre de novo esta atitude, como é que nós respondemos a este Jesus, a este Messias, a este Cristo que João nos apresenta. Agora, a multidão responde a Jesus como rei. E esta multidão faz uma aclamação de quem Jesus é. E nesse sentido, então, temos esta expressão Hosana, que de facto significa, literalmente, é uma expressão hebraica e literalmente poderia ser traduzida como dá salvação agora. E seguido de bendito que vem em nome do Senhor. Ou, de outra forma, poderíamos dizer, ser bem-vindo em nome do Senhor. Neste caso, a multidão estaria a dizer, a clamar a Jesus, ser bem-vindo em nome do Senhor. Estas expressões, elas vêm de um salmo, o Salmo 118. Há uma parte que está omissa nesta exclamação, mas o versículo 25 e 26 contêm expressões que a multidão clamou. Ó salva-nos, Senhor, a tal expressão Hosana, literalmente ali significa isso, e depois bendito que vem em nome do Senhor. No entanto, a multidão clama algo mais como que é rei de Israel. É muito possível que o autor do Salmo tinha isso em mente, a um rei, mas agora a multidão está a aplicar esse conceito aqui a Jesus quando ele está a entrar na cidade de Jerusalém. E é bem possível que exista essa imagem de um rei que está a ser bem-vindo, mas talvez com um sentido político, talvez com um sentido guerreiro. E de novo, como que Jesus vai contrariar essa atitude, escolhendo o animal em que ele entra. Há um contraste. Se eles aclamam rei, e notem que mais tarde, quando ele é crucificado, Pilatos coloca este é o rei dos judeus, e de facto perante Roma a justificação é que seria uma revolta, alguém que estaria a tentar ser rei por si próprio, se bem que Pilatos sabia que não era esse o assunto, era uma questão religiosa da parte dos fariseus e dos saduceus, da parte do Sinédrio. Mas Jesus ele entra de uma forma humilde, ele monta um jumentinho. E também isto remete-nos para um texto em Zacarias 9:9, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador,
humilde, montado em jumento. No jumentinho, cria de jumenta. É bastante interessante a forma como João explica isto e estabelece um contraste acerca da expectativa que havia sobre Jesus, quem é Jesus e a menção destes textos do Antigo Testamento. Ora, nós aqui temos um motivo de alegria, porque o rei vem. E este rei tem características que também contrastam. É justo, é salvador, mas também tem esta dimensão humilde. É um rei humilde. E ao apresentarmos esta mensagem do Evangelho a alguém a quem nós podemos falar de Jesus. Sim, é bom podermos falar que ele é este rei, e nesta situação também, se ele é rei, eu sou súbdito, há esta ideia de submissão, ele veio para reinar, até que ponto ele reina na minha vida, e notem que a forma como Maria já tratou com Jesus, ungindo com aquele perfume caro, como que está a ter uma adoração de antecipação de um rei, que ela preza, está grata, adora, tem profunda devoção e gratidão, mas este rei também é simultaneamente humilde. Ele é justo, é salvador, mas ele vem de caráter humilde. E isso faz parte da mensagem do Evangelho. Os outros evangelhos relatam o nascimento de Jesus de uma forma humilde. Não foi num palácio como um rei. Foi num local de passagem, foi numa estrebaria. Então essa ideia de humildade, que talvez às vezes é difícil de aceitar para a nossa mentalidade do século XXI. Hoje nós não prezamos assim tanto a humildade, prezamos muito mais aquilo que se vem e que se afirma, aquele que fala das suas características, que se apresenta como capacitado para solucionar uma série de problemas. Mas, no entanto, eu tenho ficado surpreso também quando uma atitude humilde é evidenciada, as pessoas ficam tocadas e chocadas pela positiva. E eu creio que também há uma fome, uma sede na nossa sociedade, na nossa cultura, de uma humildade genuína, que por vezes não é muito fácil de encontrar. E até que ponto nós temos apresentado um rei que é poderoso, que é justo, que é salvador, mas também que tem este caráter humilde. E vem até nós, e essa é uma pausa que nós podemos fazer aqui. Este lado humilde é que, e talvez recorrendo a outros textos das Escrituras, em que Jesus, como Paulo diz, sendo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas fez-se igual a nós. Veio até aqui, habitou entre nós, para morrer em nosso lugar. Obviamente, tudo isto, esta aclamação, outra vez não está a causar boa impressão em toda a gente. Se há uma multidão, e quase que podemos ver aqui duas multidões, uma que tinha tido conhecimento e presenciado, ou tinha estado na casa da ressurreição de Lázaro, e notem que no versículo 18 temos de novo aqui a palavra sinal, diz o versículo 18, por causa disso também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. Então, se há esta multidão que está a ver que este homem é mais do que um homem, possivelmente será este ungido, que falava no Antigo Testamento Messias, há também movimentos de inveja. E então os fariseus, estes líderes religiosos, disseram: eis aí vai o mundo após ele. É interessante esta expressão que diz aí vai o mundo após ele, porque João já tinha escrito no João 3,16 e 17, que afinal Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.
Então, de certa maneira, esta expressão, aí vai o mundo atrás dele, realmente essa é a nossa oração, é que o mundo siga Jesus, não o mundo num sentido negativo, pejorativo, daquela massa de pessoas que se movimenta sem grande reflexão, mas sim pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus, que eles possam perceber quem é este Jesus. E aqui temos mais uma apresentação, digamos assim, que João quer fazer. Jesus, ele também é o rei. E no caso do êxodo deste ambiente da Páscoa, foi feita uma aliança no Sinai, foi celebrada uma aliança no Sinai entre Deus e a nação. Na cruz irá ser celebrado uma nova aliança e Jesus tem uma última ceia com os discípulos, onde ele estabelece que vai haver uma nova aliança. Então, um pacto entre Deus e mim, feito através da pessoa de Jesus. Para terminar, então, aqui temos como que 3 quadros bastante importantes que nós podemos usar também acerca de quem é Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus. E daqui em diante, estes momentos, estes episódios todos vão se precipitar para a cruz. Ele é o Cordeiro de Deus, está chegado à festa da Páscoa, há uma semana antes que antecede a Páscoa, onde as famílias vinham, se reuniam, iam preparando todo o ambiente de purificação, rituais de purificação, para depois poderem celebrar a Páscoa. Ele é o Cordeiro de Deus que irá morrer em nosso lugar. Ele é digno também de toda a adoração, porque ele é o Verbo que se tornou carne e habitou entre nós. Ele é o Deus Criador, todas as coisas foram criadas por ele. Ele é digno de toda a nossa devoção, de todo o nosso amor, de toda a nossa gratidão. E Jesus também é o Rei Salvador. Não no sentido político, mas um rei que me vem libertar da escravidão que eu tinha do meu pecado. Então são toda uma série de imagens que João vai construindo e nós podemos usar estas imagens a partilhar no Evangelho. Há pouco no grupo, quero enfatizar de novo, alguém disse que nós devíamos, o método ou aquilo que falamos, depende com quem é que nós estamos a falar. E cada pessoa que Deus coloca de nós para partilhar o Evangelho tem uma vida diferente, tem um conhecimento diferente das Escrituras, atravessa um problema diferente. E nós temos recursos, só aqui neste Evangelho, recursos tão grandes, podemos apresentar Jesus de várias maneiras, como alguém que reina, como alguém que alimenta, como alguém que vem libertar, como alguém que vai dar a sua vida por nós. E a minha oração é que o Senhor vos use a partilhar esta mensagem salvadora do Evangelho. Obrigado, Paulo. Ora bem, não houve perguntas, portanto... Tens uma pergunta? Tem uma pergunta. Portanto, tem aqui uma pergunta: se Deus não viu com bons olhos quando o povo de Israel escolheu ter um rei em vez de um profeta, porque o povo gosta de ouvir a palavra rei. O termo rei aqui, Jesus aclamado como rei de Israel, está acima do termo como o povo entende. Eu creio que primeiro vou tentar aqui ver se consigo compreender a pergunta toda. A primeira parte penso que será uma alusão ao pedido de um rei, depois a Saul como rei. Portanto, será talvez mais uma afirmação que Deus não viu com bons olhos quando teve um rei. Não sei se será essa a referência. Mas aqui, rei, a ideia que a multidão tem é como que eles estão a eleger ou a aclamar Jesus para rei. Então eles viviam num sistema, se calhar talvez eu possa dizer misto, em que havia um imperador em Roma, e de facto nós temos também na escritura que havia reis. Havia, por exemplo, o rei Herodes, mas o rei Herodes estava subordinado a Roma. Portanto, eram reis que Roma permitia que alguns povos tivessem, reinassem sobre eles, mas eles estariam subordinados sempre
ao imperador, ou seja, a nação não tinha a sua total liberdade, e isto tinha constrangimentos no aspecto religioso e também no aspecto económico, em que os impostos seriam também enviados para Roma, parte deles, obviamente. E a nação não tinha autonomia. Possivelmente o que estão aqui a notar é que Jesus tem todas as condições para ser aclamado como rei, porque se ele ressuscita mortos, ele certamente deve ter outras capacidades e será a pessoa ideal para nos libertar da opressão romana. Poderia haver esse tipo de raciocínios. No entanto, o que é interessante notar é que Jesus não está aqui a negar ou que ele é rei. A multidão aclama como rei aos ramos de palmeiras e, de facto, é interessante que ele entra como rei, mas ele não entra como um rei político montado num outro tipo de animal ou com um outro tipo de cortejo. Ele entra de uma forma humilde num jumento. De facto, isto é um eco do Antigo Testamento, mas também é um eco do caráter do seu reino. E mais tarde, quando ele é julgado, sim, ele diz: o meu reino não é deste mundo. Portanto, não é que Jesus não se assume como rei, ele assume-se como rei, mas um rei num conceito diferente do que aquilo que o povo entenderia. Possivelmente o povo queria um rei, talvez como anteriormente tinha querido Saul num outro contexto, não é? Também Deus seria ali, a conversa que temos entre o Senhor e Samuel, é que Deus está a dizer: eles não estão a rejeitar a ti, Samuel, eles estão a rejeitar a mim. Eu era o rei deles, eu sou o rei deles. Eles querem um outro rei. E aqui, possivelmente, o que temos é uma expectativa da parte da multidão que não é coincidente com aquilo que Jesus quer. No entanto, Jesus não diz: não, eu não sou rei que vocês querem, portanto não vou entrar em Jerusalém com vocês a gritar Hosana bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Não, Jesus aceita isto, ele vai e entra porque de facto é verdade. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor, e esse é Jesus. E ele é o rei, ele é o grande rei. Não o rei que aquelas multidões esperavam que se calhar que fosse. Não sei se respondi à pergunta. Sim. Ok. Portanto, penso que a pergunta então está respondida. E vamos então, antes de passarmos aos anúncios, vamos só terminar então esta parte com uma palavra de oração.